Bom dia, hoje nós vamos corrigir atividades sobre o romance e o conto no início do século XX, na página 195, número 1, 2 e 3. Na questão 1 diz o seguinte: nos títulos dos 3 capítulos selecionados do romance, o narrador recupera algumas noções gramaticais, o tempo verbal mais que perfeito, composto, a categoria sintática do objeto direto e a conjugação dos verbos em verbo cracar. Em cada capítulo, como o narrador emprega essas noções? Resposta: mais que perfeito. Ele emprega os verbos neste tempo na forma composta. Tinha saído, tinha dado, tinha confessado, tinha passado, tínhamos decidido, tinha baixado, tínhamos juntado. Em objeto direto, ele emprega transitivo direto e o objeto direto. O poente secava nuvens. Então, vocês viram aí, secar é um verbo transitivo direto e o objeto direto é nuvens. Secava o quê? Nuvens. Em verbo cracar, embora os verbos se alterem, o modelo de conjugação de todos é o tradicional. No presente do indicativo, eu empobreço, tu enriqueces, ele azula, nós entramos, vós protestais, eles escafedem. E na segunda parte, o verbo ser é usado no imperativo, o verbo abrir, o opala, no gerúndio, e o verbo saber no tempo mais que perfeito do subjuntivo. Na forma coloquial, o mais perfeito é usado na forma composta. Então, vocês viram que aqueles verbos todos eram forma composta. Quando a gente diz o seguinte, você viu aí dizendo, tinha dado, tinha confessado, tudo isso são formas compostas. Porque se fosse na forma simples, teria se confessara, dera e assim, viu? Vocês que é o perfeito, mais que perfeito na forma simples. Mas nós brasileiros, a gente nunca usa o mais que perfeito na forma simples, a gente só usa na forma composta. Você nunca diz assim, quando eu cheguei na casa dela, ela já saíra. Você sempre diz assim, quando eu cheguei na casa dela, ela já tinha saído, usando sempre o mais que perfeito, aí na forma composta, que é formada por 2 verbos. O verbo aí o verbo auxiliar, tinha, e saído, o verbo principal. Então, isso a gente estudou ano passado. Questão 2. Nos capítulos, o narrador não tinha o objetivo de tratar dessas noções gramaticais, como as conhecemos, mas de parodiá-las. Letra A. A que situações da narrativa remetem os títulos? No capítulo Mais que Perfeito, o mais que perfeito para o narrador, personagem, foi o beijo no fim da escada. Em objeto direto, o narrador personagem entra direto numa casa de joias para comprar um objeto para modelo. Em verbo cracar, o narrador personagem conta a trajetória de sua falência financeira. Letra B. A paródia expressa nos episódios estabelece um diálogo crítico entre 2 eixos paralelos, o linguístico e o social. Explique para cada capítulo a sátira feita à gramática tradicional. No capítulo Mais que Perfeito, o narrador retoma o tempo verbal, não para tratar de assuntos referentes à conjugação, mas para contar a cena do beijo. Em objeto direto, o narrador não se refere ao termo da análise sintática, mas ao objeto joia, de desejo de rola. Em verbo cracar, seus objetivos não é a conjugação do verbo seguindo a gramática normativa, e sim mostrar que a irregularidade está na situação financeira com a quebra da Bolsa de Valores. 3. Que elementos linguísticos e narrativos recuperam a linguagem cinematográfica? O autor organiza os episódios como se fossem cenas numa simultaneidade de enunciados fragmentados, cabendo ao leitor montar a narrativa. A estrutura das frases
é organizada sistematicamente com rupturas discursivas. Nos capítulos analisados, encontramos cenas de amor e de falência que são feitas de colagem de fragmentos. Bom, gente, vocês viram aí esses capítulos aí de uma obra de Oswald de Andrade. Aí está atendendo algumas características das obras dele, já foi falado anteriormente, que ele é um crítico ferrenho da língua portuguesa, da norma padrão da língua portuguesa, que ela veio lá de Portugal e impôs a nós brasileiros, e nós aqui adaptamos a língua de uma forma diferente. Vocês viram lá o mais que perfeito, ele nunca usado na forma simples, e ele mostrou isso muito claramente para nós. Então isso é uma das características do Oswald de Andrade. A outra é essa linguagem que vocês viram aí fragmentada, que é uma linguagem cinematográfica, que era muito usada neste período aí do modernismo da primeira fase. Então aí são características, veja isso com cuidado, com atenção, porque às vezes eu já vi aluno dizendo: professor, eu tenho que estar estudando para o Enem. Saibam que pode cair questões dessas no Enem. Então, vocês estão aprendendo, não é para fazer uma prova, que nem prova vocês vão fazer desse assunto. Vocês estão aprendendo para servir para vocês no futuro da vida de vocês, seja para o Enem ou seja para um concurso futuro que vocês possam fazer. Bom, gente, é isso. Terminando a nossa aula, tenham todos bom dia. E hoje a gente não tem atividade, porque nós estamos corrigindo a atividade. Vocês terão aí o final de semana meio tranquilo. Tem aquela atividade lá do mês que eu pedi lá de literatura, que parece que foi para entregar no dia 17. Literatura não, redação, corrigindo, redação. Que vocês procurem entregar, procurem fazer as questões que eu estou pedindo com cuidado. Eu falo dia 17 porque parece que as atividades aparecem. Então, quem não me entregou ainda, procure fazer, porque tem muito aluno que ainda não está entregando as atividades. Vamos colocar em dia que é melhor para vocês. Vocês entregando as atividades todos os dias, fazem direitinho, além de estar aprendendo, vocês não ficam com nada acumulado, não vai estressar vocês. O que a gente tem que aprender a fazer isso na nossa vida, não deixar nada para depois. Não tem aquele provérbio que se pode fazer hoje, não se deixa para amanhã? Então, adote isso na vida de vocês em tudo. Bom dia para todos.